Ninguém, né? Só a senhora, né? Nós estivemos aqui no seminário, então hoje nós vamos modificar, certo, o nosso approach em termos do que nós vamos falar. A nossa preocupação hoje é falar sobre o Brasil, no que diz respeito à soberania nacional, né, tanto a interna quanto a externa. Qual é a nossa realidade? Porque... Vou contar aqui esse negócio. Vem cá, tu me explicou, mas a luzinha não estou entendendo onde é que está. Ah, eu pensei que fosse passar. Eu fiquei com medo de passar. Então, hoje nós estamos dentro de uma realidade brasileira, inclusive levando em consideração que o deputado Orleans de Bragança comenta muito nos seus podcasts, o Brasil oscila entre os Estados Unidos, que seria o nosso leão de Judá, e o Leviatã. Aliás, antes disso, Brigadeiro Vinícius, eu não pedi autorização para começar. Certo? Com licença. E entre o leão de Judá e o Leviatã, que é composto pela China, Rússia e Irã. Aqui faltando somente a Coreia do Norte para compor o eixo do mal. E, no que diz respeito ao leão de Judá, eu deixei umas reticências aqui. O que é que eu teria que colocar nessas reticências? Israel. Né? Israel como, vamos dizer assim, o grande coadjuvante dessa guerra contra o Irã. Porque o americano sempre pensou conhecer muito bem o Irã. Ele conhecia a Rússia, mas o Irã ele não conhecia. E tudo aquilo que ele pôde conseguir, ele conseguiu, nem tudo, né? Porque não são também todos os méritos israelenses. Foram conseguidos pela grande capacidade do israelense que tem na parte de inteligência. Então, o que nós vamos discutir hoje, dentro de uma visão filosófica, é justamente essa oscilação que o Brasil se coloca entre uma hora do lado americano, outra hora, certo, do outro lado do Leviatã. Vamos dar uma noção da visão filosófica da guerra. O nosso método que a gente vai utilizar é um método em que vai me possibilitar, né, discorrer sobre diversos assuntos, estabelecendo um critério exploratório dentro do hipotético dedutivo. O que quer dizer isso? Pô, esse cara está complicando o negócio. Não. Alguém estabelece um conceito que diz que representa uma tal coisa. E eu, através do hipotético dedutivo, certo? Posso dizer, ó, o que você está querendo dizer não é bem isso não. Certo? O que você está querendo dizer é aquilo ali, não é bem isso. E aí nós temos uma noção de soberania, importantíssimo. Vontade do seu povo, tanto nos campos sociais, políticos, econômicos e militar, âmbito externo e interno. Agora, e o Estado? E a nação? Qual é a posição das Forças Armadas? As Forças Armadas são uma instituição de governo ou uma instituição de Estado? Ela depende do governo que está aí ou a responsabilidade dela é com o Estado, é com o povo, é com a nação. E se ela não se posiciona de acordo, tem alguma coisa errada. Então é importantíssimo essa noção
de Forças Armadas como instituições nacionais permanentes ligadas ao Estado, à nação, ao seu povo. Independência, igualdade jurídica, reconhecimento no plano internacional, soberania externa. Se a gente não tem reconhecimento no plano de soberania internacional, a gente não tem soberania externa. Agora, em contrapartida, a organização interna da vida política é o que estabelece a nossa cidadania, a nossa capacidade de ir e vir, a nossa capacidade de ser uma sociedade normal, né? O direito de família, o direito de propriedade, o direito de religião. E a liberdade de expressão. Né? Será que a gente tem hoje a liberdade de expressão? Né? Não é não, Bicudo? É difícil. Está difícil. A geopolítica, né? A geopolítica é geografia e poder. Um Estado que tem uma capacidade, certo? De ser uma nação desenvolvida, mesmo que ela não tenha uma força militar, ele é um Estado geopoliticamente forte. Né? Importante que a gente diga isso. Porque, às vezes, nós lidamos com estados que não têm um poder militar robusto e, no entanto, ele é bem posicionado dentro do concerto das nações, né? Devido ao seu desenvolvimento tecnológico, o que lhe dá a capacidade de ser um Estado geopoliticamente importante. Eu vou fazer um recorte na história, né? E nós vamos começar pela Segunda Guerra Mundial. A Batalha da Inglaterra foi uma das batalhas mais importantes referentes à aviação militar. A vida, a capacidade, a sobrevivência da Inglaterra, ela começou no final da Primeira Guerra, quando um general, né, ele estabeleceu e formou a primeira Força Aérea Independente da história, logo no término da Primeira Guerra Mundial. Essa Força Aérea Independente possibilitou a sobrevivência da Inglaterra e possibilitou uma série de outras coisas mais, né, que a Europa não recebesse ou não fosse atacada ou não sofresse nenhum ataque nuclear no futuro. Por quê? Logo após a Primeira Guerra, foi criada a Força Aérea Independente da Inglaterra. A Inglaterra não estava com essa grana toda, né? Então não conseguia desenvolver o que o Douhet estabeleceu como importância na Força Aérea, no poder aeroespacial ou no poder aéreo, que seria os bombardeiros de longo alcance. Naquela época, havia uma quantidade enorme de pilotos pelo término da guerra. Então, eles faziam corridas de avião por toda a Europa, certo? E foram desenvolvidos alguns protótipos de aviões com capacidade espetacular em termos de velocidade e manobrabilidade. Isso foi uma coisa desenvolvida, inclusive, pela Inglaterra, pelas fábricas inglesas, e o que possibilitou formar uma aviação de caça. Na formação da aviação de caça, por falta de grana para a formação do bombardeiro, certo? A Inglaterra montou todo um sistema de defesa aérea para poder fazer suporte à ameaça que Hitler fazia na época. Para vocês terem ideia aqui, olha a quantidade de bases alemães. A Força Aérea Alemã conseguia juntar, às vezes, mais de 800 aviões no ar para fazer ataque à Inglaterra.
E, no entanto, a Inglaterra, ilha que se defendia no que podia. Desenvolveu um radar, desenvolveu controladores, desenvolveu observadores à distância, que através de binóculo, certo? Via decolagem do outro lado do Canal da Mancha, e se posicionavam para fazer um ataque de cima para baixo, em cima das forças alemãs. E ela conseguiu resistir até o final, vamos dizer assim, até o final do outono e início do inverno. E aí os alemães não teriam mais capacidade, certo, para poder invadir a Inglaterra. O Hitler poderia ter invadido a Inglaterra através de navios, né? Mas ele teve um problema, certo? Quando ele tentou invadir a Noruega antes, e a Marinha ficou meia prejudicada, né, comandante? Certo? Porque não teve o sucesso esperado. Então ele optou por destruir a Força Aérea Inglesa, e não conseguiu. E a Força Aérea Inglesa, ela sobreviveu por quê? Pela estratégia que foi, vamos dizer assim, alocada ao momento. Ela utilizou-se de empresários, certo? Para fazer toda a parte de manutenção das suas aeronaves. Ela teve a possibilidade de que todo o combate aéreo era feito normalmente ou em cima do Canal da Mancha ou em cima da Inglaterra. Então, às vezes, aviões que eram abatidos ou pousavam com certas avarias, no dia seguinte já estava na linha de voo. Porque os empresários é que se ocupavam de todo esse processo. Certo? É extremamente interessante os senhores, se tiverem a oportunidade, historicamente, de ler sobre essa Batalha da Inglaterra. Certo? Muito rica, né? Rica até no posicionamento político que foi, vamos dizer assim, estabelecido para enfrentar as intenções alemãs de dominação do teatro europeu, né? A Inglaterra nunca imaginava que o Hitler fosse tentar invadi-la, né? E foi através do Churchill que ela conseguiu sobreviver, porque os outros posicionamentos antes foram todos posicionamentos de paz que não levaram a nada. Então fizemos esse corte no espaço para falar do teatro de operações da Batalha da Grã-Bretanha. E aí já entramos no período do pós-Guerra Fria. Aí nós temos a dissolução da União Soviética, Estados Unidos, país hegemônico, seria a ruptura primeira. Mas e o equilíbrio de dois aspectos da ordem mundial. É o poder e a legitimidade. O americano sempre se utilizou do poder, né? Mas nem sempre obteve a legitimidade, certo, no poder que ele exercia. Né? É um detalhe importante esse. Inclusive que modificou muito a maneira do americano de se posicionar no que diz respeito à utilização do poder. Então ele teve sempre muita capacidade de dominação, certo? Mas não tinha a mesma legitimidade quando ele procurava ou procurou se estabelecer politicamente nos estados em que ele dominou através da força militar. Então, os exemplos do Iraque, os exemplos do Afeganistão, certo? Esses são todos exemplos válidos, certo? De que tem que haver legitimidade para que haja uma continuação política
no processo, vamos dizer assim, de dominação através do poder militar. Ele hoje não vai se meter em nenhuma aventura, minha gente, de querer comandar politicamente o Irã, ou, quiçá, de ocupar o Irã, certo? Militarmente. Ele vai poder, sim. Ele vai querer, sim, fazer ações pontuais, certo? Para atingir o objetivo, vamos dizer assim, da guerra, o objetivo político. Mas ele não vai mais se meter a querer, certo? Estabelecer uma política, certo? Ou dominação política, certo? Do processo. Como os senhores já viram na Venezuela, né? O exemplo está aqui em cima. Ele não vai se meter a besta de querer, certo? Dominar politicamente, estabelecer, vamos dizer assim, estabelecer um dia a dia normal do país através, certo, de uma política favorável. Não, vai ter que ser alguém, certo, nativo, que vai ter que assumir a política e tocar a política. Então, esse poder de legitimidade é extremamente importante a gente discorrer sobre isso. Agora, a ordem mundial, certo, está em constante desequilíbrio. Por exemplo, a hegemonia americana, de repente, certo, se deparou com a China. E aí? Aí teve a ruptura tal, da ruptura 2. Todo esse processo, certo, sofreu, vamos dizer assim, influência da modernidade, né? E a modernidade, ela veio justamente com a guerra cibernética. Veio com a internet, certo? Ali tem a internet das coisas, veio com o cyberspace, veio com o cybersecurity e outras coisas mais. Esse ambiente cibernético, ele veio substituir, inclusive, a maneira de se fazer guerra, tanto a convencional quanto a guerra irregular. Então, seria uma guerra eletrônica, né, que praticamente se posicionou em cima como coadjuvante do processo, onde você tem um novo teatro de guerra. A seleção normalmente, onde é tratada, vamos dizer assim, o ambiente cibernético, são contracentros de gravidade. Quer dizer, órgãos de comando e controle da força são aqueles os mais sensíveis e são aqueles que comandam o processo. Foi como foi feito na Venezuela. Quer dizer, a atividade de órgão de comando e controle, certo, completamente eliminado, você não tem cabeça, certo? Então, como é que você vai fazer alguma ação contra se você não tem coordenação das ações, não comanda mais a sua força, certo? Porra, você não tem acesso a mais nada. Ele desafia a experiência histórica. Ele está onipresente e é difícil de identificar os seus autores. Os seus atores são de dificuldade. Tem-se dificuldade de onde é que está vindo. Quem é que está interferindo? Né? O americano agora na Venezuela, certo? Cegou a Venezuela, emudeceu a Venezuela, apagou a Venezuela, tirou o cara lá de dentro
e ninguém sabe de onde veio. Quer dizer, saber de onde veio, sabe. Mas, às vezes, você não sabe nem de onde vem. Né? Sabe por quê? O americano estava todo na costa, só podia ser ele. Mas isso também pode ser exercício de uma forma que a gente não descobre quem foi. Né? E quando a gente fala em centros de controle, a gente fala, vamos dizer assim, no sistema financeiro de um país. O sistema financeiro de um país pode ser interferido e da noite para o dia você não fazer nenhuma ação financeira, certo? Não só interna, mas como no mundo inteiro. É uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa, eu diria espetacular, para não dizer outro nome, né? Mas é uma coisa que, pô, fora da realidade, né? E como é que a gente vai se defender disso? Ele veio realmente, dentro desse espírito, revolucionar as vulnerabilidades. Então, tudo que é aquilo que a gente pensa em termos de vulnerabilidades, né, e em termos de oportunidades, né, e trabalhar as oportunidades para diminuir as nossas vulnerabilidades, para tornar, vamos dizer assim, o futuro o melhor possível para nós, certo? No momento em que ele revoluciona as vulnerabilidades, você fica completamente perdido no espaço. Não sei se vocês entenderam, porque a gente fala tanta coisa assim ao mesmo tempo, né? A gente trabalha oportunidade e vulnerabilidade. Então a gente tem uma série de vulnerabilidades e a gente tem uma série de oportunidades. Então a gente tem que trabalhar essas vulnerabilidades de acordo com as oportunidades que se apresentam para a gente modificar o futuro, para que o futuro seja interessante para nós. Entenderam? Eu quero uma coisa que eu possa trabalhar, pô. Certo? Eu não vou me botar na contramão do processo, não. Eu tenho que fazer um futuro gostoso para eu poder aproveitar. Isso em termos militares, isso em termos de todo o comportamento, certo? De uma nação, certo? Em relação ao conceito das nações e à própria vida interna do país. Importante outra coisa, a guerra híbrida. Nós estamos vivendo a guerra híbrida. Nós estamos aqui, mas nós estamos vivendo a guerra híbrida. A guerra híbrida não está aí. No momento que a gente leva um tiro porque saiu de casa e não fechou a porta direito, ou fora do horário que deveria de sair, certo? Num ambiente que não é um ambiente favorável, que a gente talvez não more num ambiente mais favorável, né? Nós estamos vivendo a guerra híbrida. Agora, quais são as diversas formas da guerra híbrida? Vou tentar enunciar rapidamente. A cibernética. A guerra convencional e a irregular, a diplomática, a econômica. Olha como é que a guerra híbrida atinge. Olha, vamos dizer assim, a capacidade que ela tem, certo? De nos impor uma série de restrições. A demográfica, qual é o exemplo? A diplomática e a econômica não tem como exemplo. A demográfica, por exemplo, a Rússia impôs à Europa, né, toda uma invasão branca. Nós estamos de acordo? A Europa daqui a 10 anos vai ser muçulmana com capacidade de guerra, de bomba atômica, né? Mas quem que propôs isso? Quem é que impôs isso? Isso, a queda do Muro de Berlim, a perda da hegemonia russa. Ok, vamos pegar os sírios, os iraquianos, os muçulmanos, certo? Quem não
e vamos botar na Europa. E nós vamos fazer o que com a Europa? Vamos mudar a sua cultura, vamos mudar os seus costumes. É isso que está acontecendo lá. E uma Europa que não faz filho. E o muçulmano tem no mínimo 5. Certo? Então não dá nem para competir. O cara vai e faz 5 filhos. E a Europa, 0. Então a Europa vai deixar de ser Europa daqui a 10 anos. Né? Vai ser uma nação muçulmana. Isso é guerra híbrida. Foi a Rússia que fez isso. Por que a Rússia fez isso? Perdeu a hegemonia, perdeu a capacidade econômica, de influência econômica, de influência política na Europa, com a queda do Muro de Berlim. O chinês ia fazer a mesma coisa com a Rússia. Mas por que ele não faz? Porque tem lá a Mongólia. Não dá para passar chinês pela Mongólia. Né? Então tem uma restrição. Vai morrer metade, ainda que tenham 2 bilhões de chineses no mundo, 2 bilhões. Né? A gente raciocinar, pô, o Brasil tem 200 bilhões de habitantes. O chinês tem 2 bilhões. E entupir a Rússia de chinês. Mas, pô, a Rússia tem área fria que não acaba mais, vai matar os chineses todos. Já chega o Japão, que na Segunda Grande Guerra matou metade dos chineses. Né? O Japão, que a gente vê aquele senhor bonitinho, né? Fizeram mais experiências genéticas do que o Hitler fez na Alemanha, certo? Com os chineses, na Ásia. É um bom livro, 100 anos de guerras. Vale a pena os senhores comprarem. Lawfare, a guerra jurídica. Olha aqui, ó. Nós estamos sofrendo isso no dia a dia. Né? No dia a dia nós estamos sofrendo isso. O cara agora disse que não vai levar em consideração a tal da densiometria, ou lá o que seja, que tinha que ser anistia, tinha que ser uma anistia geral, né? E o cara disse que não vai levar em consideração enquanto, né, não sei quem não optar, ele faz o que quer, pô. Isso é guerra híbrida. Essa insegurança jurídica que a gente vive, isso é guerra híbrida pura. Comunicações, informacional, certo? Não vale a pena nem falar, né? Rede Globo aqui, né? Certo? Vai assistir o noticiário, pô, conseguem distorcer, como eu não sei, né? Mas que conseguem, pô, é um absurdo a gente assistir o noticiário da Globo, né? Agora não, já está até melhorando, mas antigamente estava difícil de assistir. O psicossocial entra na mesma coisa, a participação de atores não estatais, a guerra é sempre assimétrica, tá? Essa guerra híbrida, ela é sempre assimétrica. Né? Não existe uma capacidade equilibrada, certo? Nas ações e nas capacidades. Não existe. Ela é assimétrica. Ela é imposta. E aqui nós temos também o termo híbrido incorpora ambos os sentidos, a organização e o modo. E ele não está aí, convivendo com a gente no dia a dia. Falar em guerra híbrida, sem falar em ambiente multidomínio, quer dizer nada. Né? Por quê? A gente só pode controlar alguma coisa hoje através do controle desse ambiente multidomínio. E se olharem ali a figura, ele é bem completo.
e termina com uma mídia social manipulada e com um engajamento cultural. Olha o que, é que a gente sofre aqui mais. Agora, a gente consegue controlar isso? Como é que isso é controlado? Sinais eletromagnéticos. Ah, mas eu vejo a visualização através do radar. Não, eu não... O radar é uma capacidade restrita hoje, certo? Todo movimento tem um comprimento de onda. Eu me deslocando aqui, eu tenho um comprimento de onda. Então, o que eu analiso é esse comprimento de onda. Então, eu sei hoje, vamos dizer assim, por exemplo, na Austrália, através de um centro, que foi lançado um míssil na Groenlândia, e o míssil é um míssil tal que foi lançado, desculpe, eu perdi o outro, sou dele agora. E o míssil tal foi lançado pelo avião tal. Por quê? Porque o míssil tal tem um comprimento de onda, o avião tal tem um comprimento de onda e que está se deslocando no espaço aonde? Os senhores estão entendendo? A gente não tem. Esse domínio, ele tem que existir para que a gente realmente, e o americano trabalha muito bem essa parte. E isso é feito através de 3 centros, certo? Colocados estrategicamente dentro do espaço mundial. São centros terrenos, utilizando informações de satélite, certo? Informações de receptores localizados para que dê uma cobertura total ao mundo. E aí eu procurei os senhores Pine Gap, série na Netflix. Vamos ver, vamos analisar, né, para a gente ficar, vamos dizer assim, atualizado e saber como é que isso, de uma maneira romanceada, agradável, né? Bom, então nós passamos da guerra híbrida, do domínio, do ambiente multidomínio, e vamos falar da guerra da Ucrânia, rapidamente, tá? Guerra da Ucrânia, necessidade de baratear a guerra. Por que a necessidade de baratear a guerra? Porque o nego não tinha grana. Se o nego não tem grana, tem que baratear a guerra, né? O russo está ruim das pernas. A Ucrânia, coitada, certo? Estava recebendo bombardeio. Aí o cara diz assim, não, mas a Ucrânia, pô, a estratégia de utilização de drone, pô, espetacular. Ela ganhou 18 F-18, 16 da Polônia, né? Agora, treinar piloto custa caro, sacude da já, né? Agora, apertar botão para lançar drone é mais fácil, desde que tenha o drone. E a Ucrânia, né, sempre foi a parte desenvolvida tecnologicamente da Rússia. Tanto que Kiev era chamado capital da Rússia. E não achou. Né? Todo desenvolvimento aeronáutico é feito da Ucrânia, da Rússia. Ela não quer perder a Ucrânia. Né? Ela agora vai até negociar, porque o Putin parece que nesse final de semana disse que ia negociar mais alguns dias, né? Mas a área de Donbás ali, eu não botei nenhum mapa aqui, mas os senhores se lembram. A área de Donbás fica ali perto da Crimeia, do Mar Negro, ele não vai abrir mão daquela área. Certo? Seria a área leste, vendo a Ucrânia mais ou menos debruçada para a direita, certa área que vai acabar aqui assim, ó. Aqui não dá para ver, pô. Mais para cá, assim. Ok?
acesso de área. Nós estamos passeando pelas estratégias, né? Então, acesso de área. Ninguém quer acesso de área, minha gente. O americano não quer, o russo nem o chinês, certo, aqui na porta de casa. Né? A Venezuela, eixo do mal, já não vai receber mais ninguém. A Nicarágua pode não receber alguém. Cuba, então, nem se fala. Ainda que a gente tenha botado a nossa grana naquele porto de Cuba, né? Mas aquilo ali é para exportar droga. Então está em funcionamento ainda. E essa é a estratégia atual. Da mesma maneira que o chinês não quer ninguém no Mar da China, não quer ninguém, certo? No Pacífico Sul, não quer ninguém na Ásia. Mas o americano está lá. E o chinês também está aqui. Vocês sabiam que os chineses têm uma base em Guiné-Bissau? Né? É aqui do lado, fica na costa da África. Tem uma base de manutenção de navio. O pessoal da Marinha sabe. Aquela base lá que ele montou lá na Argentina, ninguém entra, ninguém sai. Ninguém sabe o que é, mas o Milei já acabou com aquilo ali também. Certo? Então é a negação de acesso à área. Essa é a estratégia hoje. Todo mundo longe de casa. Cada um tem o seu quintal. Tá? E aí está um exemplo do quintal da China, né? Mas o americano, ele tem um cinturão aqui, ó, que vem do Japão, Coreia do Sul, Taiwan, pega a parte da Filipina, pega Singapura, pega a Indonésia, que hoje está ligada aos Estados Unidos, e vem cair na Austrália, certo? Que também está ligado aos Estados Unidos. Qual é o interesse da China? O interesse da China é a Rota da Seda. A Rota da Seda terrestre ela já fez, mas ela quer fazer a Rota da Seda marítima, domínio do comércio marítimo, né? E o domínio do comércio marítimo é hegemonia, e o americano não vai deixar. E o americano opera aqui com bombardeios estratégicos em toda essa área e está fazendo um bombardeio estratégico para atacar a China. Aí a gente diz assim, estamos voltando à história. Se a gente entrar na Segunda Guerra, qual foi o maior problema que o americano teve depois que o japonês, certo? Vamos dizer assim, atacou a Pearl Harbor? Foi atacar o Japão. Eles botaram um bombardeio dentro de porta-aviões para poder chegar lá, porque não tinha um avião com capacidade de decolar e chegar até o Japão. Faziam missões praticamente suicidas de atacarem o Japão e jogarem os aviões na China, né? Hoje não. Ele está desenvolvendo, já está desenvolvido praticamente um bombardeio que tem alcance de atacar a China. Hoje ele não tem nenhum interesse na situação atual em que ele está com os problemas com o Irã de ter qualquer envolvimento com a China. Nenhum. Está ótimo como está. China está lá, ele está aqui, certo? A China está reabastecendo o Irã de drone. Tudo bem, ele está interceptando os navios, quando consegue interceptar, está tudo bem, mas ele não quer envolvimento hoje com a China. Entenderam essa estratégia do negação de área?
E aí nós temos o cenário da guerra do Irã. 5 para as 11. Bombardeio das instalações nucleares, o ano passado. Né? O americano surpreende, né? Eu falo, não, mas as Forças Armadas chinesas, pô, eu vejo muito aquele pessoal levantando a perna lá na praça não sei das onde, e o cara desfilando naquele carro aberto, né, uma porção de míssil, né, mas aí você vê, desculpa, o americano, de repente me aparece com uma bomba, certo? Que entra 90 metros para dentro do solo, certo? E vai destruir não sei o que, não sei mais o que. Né? De repente, aí o Irã chega e diz aqui, ok, vou utilizar drone. Aí ele copia o drone e utiliza o drone porque ele já tinha copiado. Certo? Então, para vamos dizer assim, diminuir os custos de guerra, ele já tinha copiado. E utilizou os mesmos drones que ele utilizava para atacar e negar o envolvimento do poder militar iraniano. Agora, o Irã não é a Venezuela. O Irã é um país grande, é um país de 95 milhões de habitantes, é um país que tem um sistema de defesa estabelecido. Né? Ainda que através, vamos dizer assim, daquele exército revolucionário, né? Ele é todo desenhado em mosaico. Então a defesa aérea do Irã é uma defesa aérea, vamos dizer assim, descentralizada e até podemos dizer com capacidade de cada centro desses de tomar as atitudes necessárias que eles acharem que deve tomar. Não tem nenhum envolvimento com uma orientação maior, certo? Do comando revolucionário. Cada comandante faz o que quer, tanto que de repente começaram a jogar mísseis em cima dos Emirados Árabes, certo? Não havia nenhum interesse do Irã naquela altura de criar mais algum problema para ele. Bom, o que é ameaça? Ameaça é um indutor aceito, sentindo-se ameaçado. Então, se eu não me sentir ameaçado, não existe ameaça. Para quem quer me ameaçar? Eu olho para ele assim, não, para quem? Não tem nem aí. Então não existe, essa ameaça não existe. Agora, na hora que aparece o medo, na hora que tem um risco eminente explosivo, aí você tem realmente uma ameaça verdadeira. Então é um processo cognitivo. A ameaça é um processo. Eu tenho que me sentir ameaçado. Outro filmezinho bom para ver. Eu estou fazendo propaganda na Netflix, não. Mas é que na Netflix é que tem. Bom, esse God, a Interview with God, certo? É um filme da Netflix muito interessante. Muito mesmo. Então, quando eu falei ali da ameaça e falei do medo, né? Ameaça é para voltar à guerra híbrida. O medo é para dizer que hoje o país, nós, todos nós, esse país que a gente vive hoje, vive no medo. Vive no medo de alguns. Por que eu não sei? Por que nós chegamos a isso? Está impossível de dizer. Mas nós chegamos. Certo? É medo de falar, é medo de tossir, é medo de sair na rua,
é medo de não sei o que, tudo, né? E essa guerra híbrida está na nossa porta. Né? O cara que você dá dinheiro para a balinha no sinal de manhã, é ele que vem te assaltar de noite, quando você parar no mesmo sinal. E nada acontece. Bom, quando eu falo da ameaça, né, e quando eu falo do medo, a gente volta à guerra híbrida. A guerra híbrida mudou tudo. É uma guerra de desinformação e inteligência, e que impõe o medo. Olha aqui, às vezes as instituições civis e as estruturas governamentais crenças religiosas estão sendo atacadas. Não se dão conta de que estão sendo atacados. E o conhecimento do inimigo, ele está sendo atacado. Mas sem conhecimento, porque os atores, aí entram os atores, pode ser qualquer ator. Nosso amigo Pedra. O conceito de dissuasão, então, de ameaça, não existe. Vai ameaçar quem? O Joãozinho da esquina, o vendedor de carne? É ele que está fazendo isso? Não, quem está fazendo isso é o Joãozinho, filho do Manuel, que mora aqui na cobertura. Mas, pô, tu não sabe quem é o Joãozinho, filho do Manuel, que mora na cobertura? Podem ser parcialmente apoiadas por governo. Normalmente são apoiadas por governo. Existe um interesse político sempre dentro dessas ações. E os perigos aumentam com a proliferação de armas de baixo custo e alto impacto. Então, a guerra híbrida, campo da percepção e a análise psicológica das informações. Para a gente combater isso, capacidade de inteligência operacional possibilita a antecipação e a flexibilidade do emprego militar. Quando eu falo emprego militar, eu falo emprego do BOP, por exemplo. Né? Se a ação é contra os traficantes da comunidade tal, né? Essa capacidade de inteligência operacional é que vai possibilitar ao BOP, certo, de ter um emprego, certo, eficiente. Tá? Então, eu estou falando ali em teses, né? Não é só o estamento militar, né? É também, certo, a ação policial que é feita numa comunidade em defesa do cidadão e coisa que vale. Bom, visão filosófica da guerra. Globalismo, ou no globalismo, judicialização. A Rússia, a China e a Coreia do Norte, multipolaridade com imposição de ditaduras. Né? O social-marxismo. O eixo do mal. Guerra da Ucrânia e Rússia, próximos mercenários. Nós temos lá, no outro dia saiu aí, não sei onde, que o cara era, vamos dizer assim, atuava no tráfico e foi atuar lá como mercenário da Ucrânia, né? E aí o cara diz assim, o negócio é diferente, aqui não é igual ao tráfico, né? Aqui a gente morre, não sei o quê. Vocês viram isso na televisão, não? Não?
Bom, e Israel e Irã. O Irã sustenta o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. A América Latina multipolar com suas ditaduras, que estão acabando. Tá? Isso aí está em evolução. A única ditadura é o Brasil, né? Por enquanto. Tem mais alguma, não? Nicarágua. Bom, tem duas. Vocês viram que o Hezbollah montou uma mesquita em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Em plena atividade. Em São Paulo estão se associando ao primeiro comando da capital e aqui eles estão se associando ao Comando Vermelho. Estão no ramo, né? Terrorismo, narcotraficante. Por quê? Essas análises são importantes. Porque essa guerra aqui, Rússia, Ucrânia e a próprio Irã, eles têm essa grana toda. Essa grana veio do tráfico. A grana está subindo do tráfico. O tráfico gera 500 bilhões de dólares, certo? Ou mais, né? E não é o tráfico só. É o tráfico, diamante, venda de órgãos, sequestro, tudo que a gente pode imaginar de ruim, certo? Gera grana. Mas alguém está usando. E isso vai para onde? Para comprar armamento lá. Sobe lá para comprar armamento. Já estou terminando aqui a primeira fase. A guerra do Irã. É aquilo que eu falei já, né? Guarda revolucionária, utilizando drones e mísseis. É um país de grandes dimensões, com a defesa aérea em mosaico. Não está sendo fácil para o americano. Porque eles utilizam sistemas russos, né, que se deslocam no terreno, uma hora está aqui, outra hora está ali. Por mais que haja informação dos israelenses, certo? O país é grande. São 95 milhões de habitantes e vamos aguardar que as coisas aconteçam. O que está acontecendo nessa guerra do Irã, para a gente tomar um café? Dissuasão nuclear não tem, né? Não tem. Dissuasão irregular também não tem, né? Até tem. Existe uma paixão e um ódio, né? Porque o Irã é fundamentalista, né? Ele não aceita, como nós católicos ou como nós cristãos, né? Que existe um outro, né? Ou ele ou a morte. O outro não existe nessa brincadeira, né? E aí nós caímos aqui, ó. Dissuasão não existe. Nós estamos em guerra híbrida, né? Então nós estamos na coerção e coerção política. A postura americana é do poder inteligente. Os caras são... Eles não discutem nada sozinhos, né? O Trump, quando vai, ele bota o Rubio e o outro da guerra do lado, né? E aí eles discutem o que é que eles querem discutir, como eles querem discutir. E aonde a gente fica na guerra do Irã? A gente fica na decapitação. Primeira coisa que aconteceu foi matar o Khomeini, né? Khomeini, desculpe. O Khomeini é aquele lá de trás, né? Khomeini era o primeiro tempo. O Khomeini. E mais aquela curriola toda, né? Daquela fotografia que está o
que está o sorvete de chuchu, né? Só ficou ele nessa brincadeira. Né? Então, isso é decapitação. Que? Não bota aí também. Então, e a negação. Nós hoje, o americano, o que ele está fazendo, o americano e o israelense? Coerção por negação, atacando alvos contra a força, somente objetivos militares. Então, poder militar do Irã não existe. Aí vocês veem aí certos comentaristas, né, estrategistas, aquele problema entre o estrategista militar e o estrategista político, né? O estrategista militar, ele se adapta bem e se torna um estrategista político. Mas o estrategista político, quer dizer, ele dificilmente, como não teve a experiência militar, ele patina um pouco quando fala na área da estratégia militar. Então, ouvi muitos dizerem, o Irã estrategicamente venceu a guerra. Pô, como é que o Irã estrategicamente venceu? Pô, o Irã está morto, pô. Né? O que está acontecendo é que o americano e o israelense, se é devido ao ser um país grande, a estrutura mosaica do sistema de defesa, você não conseguiu acabar com tudo, mas está fazendo e teve sucesso completo dos alvos contra a força. Agora, está dependendo agora da paciência do Trump, certo? Para ele começar a coerção punitiva. Porque a coerção punitiva, minha gente, é contra o civil. São alvos contra valor. Certo? E a gente, é só pensar na história. Kosovo, Iugoslávia, o que aconteceu em Kosovo, Iugoslávia, em 1900, né? O Milosevic, às vezes eu troco os nomes, era aquele cara que comandava lá em Iugoslávia, certo? Ele diz assim, ok, ele foi invadido, acabaram com a força militar dele, né? E ele se anulado. Eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. O que começaram? Tacar os alvos de valor. Quem é que tirou o cara de lá? A sociedade. O povo. Então, está dependendo agora do Trump, certo? Da paciência dele, do Irã. Eu não quero, não entrego o urânio enriquecido. Ok, dele começar a atacar os alvos e objetivos civis. Vamos tomar um café? Depois nós voltamos.